Estamos iniciando um podcast aqui pela TV a cabo, Canal 20. Nós estamos com a honra de ter sido chamado pelo Toninho para entrevistá-lo numa situação maravilhosa, que é o lançamento do livro dele, de mais um livro dele. Esse livro ele vai contar para nós durante esse período de tempo, que inclusive é sobre tempo. É um livro que eu tive o prazer de ler. É um livro fácil leitura, fácil compreensão e vai dar para nós uma explanação, como ele vai dizer daqui para frente, o que é o tempo, o que é o tempo passado e o tempo futuro nas palavras dele. O Toninho é uma pessoa que é muito conhecida na cidade. Ele é formado... Ele tem várias formações e eu não peguei o currículo dele aqui para falar, mas eu sei que ele é diretor da Superi TV e, além disso, ele é membro da Academia Brasileira de Letras, Municipal de Letras, Valadarense de Letras. E com isso nós vamos ter aqui um período muito agradável durante esse período do dia. Toninho, boa tarde. Ô, Juninho, muito obrigado aí pelo você fazer esse papel de apresentador. E nós estamos aqui à disposição para falar sobre o meu livro, sobre a minha vida literária. Toninho, prazer é de todo mundo que lê e assiste a TV a cabo, porque você é uma referência municipal. Você é uma referência de pessoa, referência mesmo, de político, de pai, de filho, de irmão, de tio, como você é meu tio, eu sou seu sobrinho primeiro, e você é uma referência para nós todos da família, e acredito que os cidadãos da cidade toda têm um apreço muito grande por você. Muito obrigado, Juninho. Toninho, vamos lá. Você está lançando agora, por esses dias, um livro novo. O Menino, a Máquina e o Tempo. Eu, como já disse, tive o prazer de ler. Ah, é? Esse livro, Toninho, é uma continuação do livro anterior ou é apenas um complemento? Porque o livro anterior foi sensacional. Ô, Juninho, há mais tempo eu descobri que eu tenho uma vocação para ser escritor. E quando eu fui convidado para entrar na Academia Valadarense de Letras, pela Tessa Damasceno, eu recusei o primeiro convite. Porque falei, Tessa, eu não tenho livro escrito, não sou poeta, essas coisas todas. Mas ela, de tanto insistir, eu acabei aceitando o convite. Mas eu percebi que havia assim, um certo desconforto no meio dos companheiros da academia. Pô, eu não sei escritor. Aí eu falei assim, vou escrever um livro. Aí eu escrevi esse primeiro livro aqui, que é um livro chamado Niata. Esse livro, ele está no prelo, né, já há quase 20 e tantos anos. Eu estou aguardando uma oportunidade para publicá-lo. É um livro bastante interessante. Niata é a história de uma bolsista americana de origem grega e que eu romanceei toda a história. É o meu primeiro romance, entendeu? E esses olhos azuis aí são dela, Toninho? São Então, mas aí, Juninho, eu fui para frente. Eu lancei esse Niata, logo em seguinte... Aliás, você escreveu o Niata, né, Toninho? Você escreveu. Apesar o seguinte, quando eu entrei na academia, a primeira, além de fazer esse livro, né, de escrever esse livro, eu comecei a escrever crônicas. Eu escrevi mais de 300 crônicas no Diário do Rio Doce, na Tribuna, na revista da TV a cabo, etc. Então, hoje eu me considero um cronista. Então, o segundo livro que eu fiz foi esse aqui, Sonhando com o Futuro Próximo,
que é também um livro de crônicas. Esse livro tem até uma situação interessante, Toninho, que pouca gente sabe por que nós somos o leste mineiro. E nesse livro você explica por que existe o leste mineiro. É uma história interessante, Juninho. Eu vou rapidamente relatar o motivo desse. Eu sempre fui muito amigo do Edson Gualberto e do Getúlio Miranda. E em determinada época eles ganharam uma concessão de TV e montaram, a gente ajudou, né, os dois a montar essa TV. Foi criado a primeira TV Minas, depois houve um problema, teve que mudar de nome, foi para Manchete e posteriormente foi para Globo. Mas em determinada época nós estivemos lá em Brasília com o presidente Sarney, porque o ministro da Casa Civil era muito meu amigo, Ronaldo Costa Couto, e foi meu colega de escola. Eu tinha uma liberdade muito grande, então a gente precisava de uma intervenção do Ronaldo em determinado assunto da televisão. E a gente, ao esperar no gabinete do Sarney, eu falava com o Edson, falei assim, Edson, nós precisamos ter aqui na nossa região políticos mais fortes, precisamos de ter um governador do Estado ou um senador do Estado, mas a gente não tem essa força, porque Vale do Rio Doce não é uma identidade própria, porque o sul de Minas é muito forte porque é sul de Minas, o norte de Minas é forte porque é norte de Minas. Vamos criar essa região como se fosse leste de Minas. Aí a gente mudou a televisão para TV Leste. E aí com isso mudou o mapa, né? Então foi um pontapé muito grande. Inicial para um E hoje você vê o seguinte, está o Alex Diniz querendo ser senador, e outros aí querendo ser vice-governador. Então, isso tudo graças a um pontapé inicial dado por vocês numa conversa de aeroporto. Né? Mas depois desse livro ali, Julinho, eu escrevi também o Mosteiro, o Disco Voador e o Papai Noel. Esse livro também é de crônica, que se refere à criação do mosteiro, à aventura do Bragato. E a questão, muita gente me pergunta, por que você fez uma casa do Papai Noel na Bituruna? Então, toda uma história aqui. Aí, em seguida, esse livro, Toninho, é muito interessante você explicar o motivo do nome dele. Porque eu tenho um carinho muito grande por esse nome, porque agora eu sou avô também, então eu sei que é muito bonito. Então, é o seguinte, Juninho, eu tenho 3 netos. O mais velho é o Renatinho, depois tem a Clara e, por último, tem a Milena. Pois bem, a Milena tinha 3 anos de idade quando ela me escreveu um bilhetinho me pedindo para me contar a minha história. Aí eu liguei para a Marcela, a mãe da Milena, minha nora, né? Falei, Marcela, estou recebendo esse bilhete. Por que ela está pedindo para contar a história? Então ela falou comigo, falou assim, Toninho, tem uma escritora holandesa que fez um texto muito interessante pedindo às pessoas para contarem as suas histórias, porque muitas vezes as pessoas não conhecem a história dos seus antepassados. Por exemplo... E antepassados próximos, né? Eu não conheço a história do meu avô, João Rodrigues Coelho, porque quando nasci ele tinha morrido. A minha avó, Olímpia, mãe do meu pai, descobri hoje que ela é uma mulher extremamente bonita, entendeu? Então, era um questionário que eu tinha que fazer, contando a história. Aí, eu, com minha veia literária, eu falei assim, eu vou contar a minha história. Ontem o Nilton, meu primo e seu sobrinho também, me escreveu um agradecimento lá e eu falei com ele, Nilton, a gente quando pega um limão, a gente faz dele uma caipirinha. Rapaz. É claro,
Então o Toninho pegou aí um adendo da neta e eu tenho um carinho muito grande por esse livro, Toninho. Então, Porque neto é... Eu acho que todos netos deveriam... Todos nós deveríamos realmente escrever as nossas histórias. Porque com o passar do tempo ninguém vai se lembrar. Ninguém vai se lembrar, não é verdade? Mas eu sei que você não parou por aí, foi o 1777. Aí, Juninho, é o seguinte, na Academia de Letra, eu tenho como patrono o escritor Érico Veríssimo. E o Érico Veríssimo é um escritor do Rio Grande do Sul que escreveu um livro sensacional, O Tempo e o Vento. Nesse livro, o Érico Veríssimo, ele romanceou a história do Rio Grande do Sul. Aí eu Capitão falei comigo, Rodrigo. Falei assim, um dia eu vou escrever, eu vou romancear a história dos coelhos. E fui guardando essa ideia, foi passando. E um dia eu falei assim, vou começar a escrever a história. E fui começar a pesquisar que a nossa família Coelho, né? Ela vem do norte de Portugal, numa região chamada Trás-os-Montes. E aí eu fui pesquisando, e acabei escrevendo esse livro, romanceei a história da família A aventura de chegar Rodrigues aqui. Coelho. Toninho, eu achei interessante, desculpa o corte aqui, eu achei interessante que eu te perguntei no início da nossa conversa aqui, que era um complemento. E eu achei interessante porque o seu alter ego, que é o Joãozinho, no livro atual, eu acredito que seja o alter ego. Nós vamos chegar lá. Pois é, mas aí é que tá o negócio. Vamos ele diz que o seu não sei o que, avô, ele era judeu. Vou chegar lá. Então, Juninho, nesse 1777, que é a história dos coelhos, né? A saga dos coelhos. Porque a história de família é um negócio muito interessante. A gente acha que é só um mar de rosa e tem muita... Mas na hora que tem muito junto... espelho, na verdade. Tem muito espinho, na verdade. Então, a história é o seguinte. Ao pesquisar, eu descobri realmente que a família Coelho tem três vertentes. Uma vertente é que a família é uma família judia, que veio, não sei se você conhece a história, mas a determinada época os judeus foram expulsos. Os romanos expulsaram os judeus da Palestina. E esses judeus foram para a Espanha, mas lá eles foram massacrados pela Inquisição. E aqueles que conseguiram fugiram para Portugal. E lá em Portugal, o rei português, muito sabidamente, os protegeu. Mas falou, vocês podem ficar aqui, mas tem que mudar de nome. Mudar de categoria. E virar tudo cristão. Católico. São os novos cristãos. E aí é o seguinte, essa vertente dos coelhos, a primeira vertente realmente são pessoas empreendedoras. Você vê que na nossa família Coelho tem pessoas extremamente empreendedoras e sem modéstia, né, sem modéstia nenhuma. Uma das pessoas foi meu pai e o seu avô, Antônio Rodrigues Coelho, que era um simples farmacêutico. Ele fundou uma siderúrgica, ele fundou uma universidade, onde ninguém pensava em ter universidade, ele fundou. Então, essa vertente de empreendedorismo é muito forte na nossa família. Então, você vê... Né? Toninho, deixa eu te fazer uma pergunta que não está no livro, isso aí está na minha cabeça aqui. A saída sua aos Estados Unidos, isso você acha que incentivou o vovô Antônio a criar o MIT, a criar a Fundação Percival Facua? Porque você foi Mas deixa eu terminar aqui. Desculpa. É que eu falei só numa vertente. Tá, é verdade, eu esqueci. São três vertentes. Estou te cortando demais. A segunda vertente, Juninho,
é que eu descobri que tem uma vertente política muito forte. A família Coelho é o seguinte: nós já tivemos ministro da Saúde, ministro do Trabalho, tivemos vários deputados federais, é o Euler Coelho, o Marco Antônio Coelho, e mais recentemente temos aí o Exílio Coelho, que é da nossa família. O André foi Melo, prefeito, né? Foi aí, prefeito. Melo. Nós tivemos Você foi vice-prefeito, né? Eu fui vice-prefeito. Nós tivemos dois tios, avós, né? Irmãos do meu avô, foram prefeitos de Guanhães, prefeitos de Virginópolis. Inclusive, Virginópolis teve uma rixazinha entre o Benjamin. Mas aí também é outro seguinte, caso, é outro caso. Então é o segundo vertente. E a terceira vertente, Juninho, que essa é muito interessante. Nós descobrimos que tem uma vertente dos Coelhos que é a turma daqueles que, de certa forma, tem uma paixão por mulheres, entendeu? Então não pode ver um rabo de saia. Então são essas vertentes. Então esse livro, a gente vai descobrindo assim. Quando eu resolvi fazer essa história da família, eu tive uma sugestão de um padre, que era um padre lá de Nova Era, que foi deputado federal, esqueci o nome, ele era deputado estadual. Quando eu falei com ele sobre a questão de fazer livro, estudar a genealogia, ele falou: Tony, é muito importante, porque você consegue descobrir a causa-morte daquelas pessoas. E você sabendo, você pode prevenir a doença. Você vai desculpar ou então agradecer, né? Então, Jurinho, esse livro aqui foi o penúltimo, né? Que eu acho... Eu sou um historiador nato, eu gosto muito de história. Então, esse é o 1777, a saga. 1777 é a época do Tiradentes. Entendeu? Foi um dia desse. 3 séculos atrás, né? E agora vamos chegar no nosso... Então, esse aqui é o lançamento que eu estou fazendo. É o último. Saiu ontem da Forma. O Menino, a Máquina e o Tempo. Pois então, eu com muito carinho, Toninho, eu recebi ele nas mãos ontem para fazer essa conversa com você. E com muito carinho, eu li ele em 2 segundos. Então, você pode perguntar, Joninho, o que é? Ô, Toninho, é tanta coisa que eu estou querendo perguntar que a gente vai se atropelando. Às vezes até se perde. Eu fiz uma pergunta agora, realmente você tinha que terminar a resposta anterior, e eu te atropelei. Mas eu fiz uma pergunta que até não está no livro, mas é uma pergunta que me traz no coração. O negócio do Joãozinho. O Joãozinho é o seu alter ego, né? Posso te explicar. Então explica o Joãozinho aí. Bom, quando eu descobri essas 3 vertentes, e eu descobri através de informações vindas do meu tataravô, né? Pentavô, que era o seu Tonico Coelho, que era lá de Trás-os-Montes. Era o português. Então, eu resolvi o seguinte, na minha imaginação de escritor, me transportar para o 1777. Aí é um menino. Então, me transportar para 1777 para me conversar com o meu antecedente. Então, ao conversar com o seu Tonico Coelho, eu cheguei lá e ele perguntou assim: mas como é que você chegou aqui, meu filho? Então, é toda uma história de teletransporte, né? Eu tenho uma ligação assim, muito estreita com ufologia, porque tem muito caso de extraterrestre, Eu conheci há pouco tempo um diplomata que era embaixador cósmico. Então eu bolei uma maneira de chegar lá em Trás-os-Montes, em 1777, e perguntar a ele: ô, seu Tonico, essa história de
realmente, nós somos descendentes de judeus, então ele explicou toda a história. Perguntei sobre a questão do alcovista, né? Ele falou, não, eu realmente... Sou alcoviteiro. Eu sou um grande alcovista, quer dizer, era o cara que gosta de alcova, né? Então ele contou para mim... nem explicar o que é isso, não, né? Ele explicou para mim, falou assim, eu coloco o nome de Joãozinho, né? Pois é, Joãozinho, eu sou colega do Casanova. Nossa. Casanova é um famoso personagem da história italiana que tinha 5.000 casos amorosos, entendeu? Então ele me contou toda a história e eu perguntei como é que... Ele até perguntou para mim, o senhor está em 2025, como é que vocês fazem aí para ter uma potência? Ele falou, não, é o Viagra. Ele falou, na próxima vez você me traz um pouquinho de Viagra. Eu achei interessante também, Toninho, porque eu sem saber do que ele disse, eu já faço uso do gengibre. Tá? Então, aí ele falou que usava ele tomava o gengibre. Então, é o seguinte, Juninho, a criação, né? O Érico Veríssimo, ele fala uma coisa assim super interessante. Que o escritor, ele realmente é ficção. Mas mais ficção que seja, sempre tem um cunho de verdade. Então, a gente cria essas histórias, mas tem muito cunho de verdade, entendeu? E esse livro aí, eu vou fazer 80 anos, entendeu, Juninho? Então, eu pensei comigo assim, eu quero registrar algumas coisas que eu vivi nesses 80 anos e que eu acho que é muito importante registrar porque precisa ser contada por pessoas que têm testemunho. Vou dar um exemplo. Por exemplo, aí no livro eu falo sobre o Hermílio Gomes, que foi prefeito. Eu cito todos aqueles prefeitos que eu fui testemunha, desde o doutor Raimundo Vergaria, Ladislau Salles, Barrão, Ronaldo Perim, doutor Raimundo, Rui Moreira, Fassarella, Elisa, etc. Mourão. Etc. Então, daqueles prefeitos, Paulo Fernando... Até os atuais, né? Até os recentes, atuais, recentes. Falo também do Sandro, né, o último. Então, desses prefeitos que eu sou testemunha, o melhor prefeito para mim foi o doutor Hermílio Gomes. O pior foi o Paulo Fernando. O Sandro, que hoje, para mim, é uma grande incógnita. Agora, perguntas, por que o Hermílio Gomes, você acha que o Hermílio foi um grande prefeito? É porque é o seguinte, isso é muito importante. Cada prefeito tem o seu lado, assim, porque até profissionalmente, por exemplo, o doutor Raimundo Rezende foi um bom médico, um bom prefeito para a saúde. Para saúde pública. Né? O Ronaldo Perim foi bom para calçamento de rua, mas o Hermílio é o seguinte, era um homem inteligente, ele era preocupado com o desenvolvimento econômico, que eu acho que a cidade ela tem que ser próspera. Então, eu vejo aqui hoje, por exemplo, né, sem querer criticar, o Sandro, por exemplo, ele está aí mexendo com praça, essas coisas todas, mas após um ano, você não sabe qual que é o plano dele para o desenvolvimento econômico da cidade. Nós estamos aí, faltando um aeroporto, faltando um distrito industrial, mas aí você não vê nada. Algumas obras por acabar, né? Mas o Hermílio, ele pensava e dormia em desenvolvimento econômico. Então, foi um bom prefeito. E eu gosto do termo que você usa, né? Que é o prefeito da indústria sem fumaça, né? Indústria sem fumaça. Acho bacana. O Hermílio foi um grande... Papai foi o executor da Fundação Pessoal Facua, mas o idealizador foi o Dr. Jorge Moraes,
E um incentivador muito forte era o prefeito da época, que era o doutor Emílio. Desculpa, entendeu, Juninho? Empolgado aí quando falou em doutor Jorge Soares de Moraes, eu queria falar sobre Percival Facua, e falo sobre ele. Sim, eu vi que você fala sobre ele aqui, e ele é uma pessoa que nos parece que foi muito injustiçada. Injustiçado. Né? Eu leio muito sobre ele, inclusive eu tenho um livro muito bom lá em casa que foi feito pela Fundação Percival Facua sobre ele. Ele é uma pessoa que realmente precisa de ser renascida. Valorizada. O termo é esse, Toninho. O termo é resgatar e valorizar por nós todos, porque foi uma pessoa que é muito injustiçada pelas novelas, pelas séries televisivas, né? Então fale um pouco dele aí, Toninho, pra gente. Não, a gente, o problema é que às vezes a gente é testemunha da história, e muitas vezes a história é distorcida por pessoas que não conhecem a história. Então, por ter sido o papai o primeiro presidente da Percival Facua, eu acompanhei isso tudo muito de perto, na verdade. E na época que foi pensado em fazer uma universidade e pensou-se em fazer uma fundação, e doutor Jorge Soares de Moraes, que era sócio do papai, um brigadeiro, ligado ao ITA, ele sugeriu que se colocasse o nome de Percival Facua. Aí, nessa época, alguém perguntou, mas quem que é esse Percival Facua? Aí, doutor Jorge explicou que era um dos homens mais importantes para o desenvolvimento do Brasil e principalmente do Vale do Rio Doce. Aí, o que esse homem fez, na verdade? Ele fez um punhado de coisa no Brasil, ele fez o Porto de Belém, ele fez o Porto de Manaus, fez a Light no Rio de Janeiro e fez a Estrada de Ferro Vitória Minas. Se não tivesse a Vitória Minas nessa região, nós estaríamos até hoje a cavalo, andando a cavalo. Então, o que me chateou, entendeu, Juninho, em determinada época, é que numa reunião da Percival Facua, alguém que era membro da Fundação, do conselho lá, levantou-se e falou assim, olha, eu acho que nós devíamos mudar o nome de Percival, tirar esse nome de Percival Facua, porque esse Percival Facua é um grande larápio, e foi xingando. Aí eu guardei aquilo, né, e falei, se um dia eu vou, né? Então, há pouco tempo, numa reunião de conselho de curadores, eu levantei-me e falei da importância da figura de Percival Facua, a importância para nós aqui do Vale do Rio Doce, mas que, infelizmente, a gente não cultuava a história, e precisava, inclusive, mostrar isso aí, porque tem a história, né, mostra isso. E isso, até sugeri que se fizesse um prêmio de literatura a nível nacional com o nome de Percival Facua para tal. Então, estou aguardando o doutor Rômulo se manifestar. Né? Que é também Coelho. É um neto do tio Daniel, irmão do meu avô, esperando a ele para se manifestar aí, né? Então, é isso aí, Juninho. Toninho, eu sei que o tempo é curto. Está falando que mais 3 minutos. Pois é, o tempo é curto demais, mas eu não posso deixar de lembrar a memória dos meus avós, Antônio e Iracema, do Galeno, da Titina e dos cunhados, que é inclusive meu pai, o Ronald e o Nilton Procópio, que você cita no final do livro, todos com muito carinho. E dá um ampassão para nós aí, Toninho. Mas, Juninho, eu muito carinhosamente relembro a minha mãe, Iracema,
e meu pai, Antônio, né? A mãe é uma pessoa extremamente alegre, totalmente diferente do meu pai. O pai era um homem calado, caladão, mas era um homem extremamente prático, grande empreendedor. Ele fez da farmácia, ele educou 10 filhos. Da farmácia ele fez uma siderúrgica. Da farmácia ele teve uma fazenda. E da fazenda ele fez isso aí que hoje é a Univale. Então é uma pessoa que merece muita homenagem. E da família, eu guardo muita lembrança do meu irmão Galeno. O Galeno morreu muito cedo, mas era um irmão que eu tinha muita estima. Depois, mais recentemente, morre também a minha afilhada, Ana Cristina, né? Titina, que era extremamente carinhosa comigo e que eu tinha prometido até dar como herança para ela a casa do Papai Noel. E meus cunhados são todos muito queridos. Seu pai, o Vilmar, é uma pessoa extremamente carinhosa com a família, né? Ele era o filho mais velho do papai e da mamãe. O Ronald era uma pessoa sistemática, muito disciplinado, mas era um homem extremamente leal. E o Newton Procópio, casado com a Cleia, também falecido, um médico extremamente conceituado em Belo Horizonte, sempre deu muita assistência à família, né, do papai, mamãe, e morreu, né, por uma questão mesmo teve um AVC e perdeu a fala e com isso teve uma depressão muito grande. E por fim, meu cunhado Delmin. O Delmin é meu cunhado por pai da minha mulher, família. Irmão da minha mulher, e também muito carinhosamente merece também esse registro. Então, é isso aí, Juninho. Eu estou agora pensando em escrever o 6º livro. O 7º livro, né? O 7º livro. Toninho, eu ficaria aqui mais 1, 2, 3 horas, como já ficamos juntos muitas vezes nesse tempo. Nós ficaríamos aqui horas batendo o mesmo papo. Mas, Juninho, deixa eu te falar uma coisa para você, porque o tempo é curto. Pois é. E é importante eu te falar. O próximo livro, Juninho, vai ser um best-seller. Então, eu estou falando isso porque eu lembro de uma história que é muito interessante, que marcou minha vida. Um dia, eu iniciei minha carreira como economista no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Um belo dia chegou o Norberto Alvarenga. Sabe quem é? Conheço. Conhece. O Norberto Alvarenga chegou no banco perguntando pelo um fundo de investimento que o banco teria para incentivar a construção de hotéis, porque o pai dele, seu Zé Matias, tinha um pequeno hotel ali na Avenida Minas Gerais e eles teriam comprado o GPH. Mas aquilo era um esqueleto e não tinha dinheiro para dar continuidade. Eu, iniciando minha carreira, ainda muito verde, eu, de forma ingênua, falei com o Norberto, pois é, Norberto, aqui no banco tem muito dinheiro para hotel, mas quem pega é a Quatro Rodas, é o Sheraton, esses hotéis grandes. Eu falei, é uma besteira. Aí o Norberto olhou para mim assim, fitou meus olhos e falou assim, se eles conseguem, por que Norberto Alvarenga não consegue? E ele foi atrás e conseguiu. Então, Juninho, a mesma história. Se o Paulo Coelho consegue ser um best-seller, por que o seu parente mais modesto, Toninho Coelho, não vai conseguir escrever um best-seller? Então é isso aí. Toninho, parabéns aí mais uma vez pelos livros e pelo último livro. E que dê continuidade, então, a essa empreitada de escritor. E o livro, Juninho, vai ser lançado brevemente. E as pessoas que quiserem adquiri-lo
poderá encontrá-lo na TV a cabo. Aqui na rua Barão do Rio Branco, 67. E lá estará o Menino, a Máquina e o Tempo à disposição. Ó, eu recomendo, viu? Não tem, eu li o livro eu vou falar 2 segundos, que é mentira, né? Mas foi numa velocidade muito grande, porque ele não tem como parar, é muito bom, muito bom. E eu dou parabéns de novo ao Toninho, e por resgatar aí a memória dele, nossa, e da cidade também. Então, parabéns, Toninho, parabéns. Muito obrigado, Juninho, pela oportunidade. E eu quero agradecer aqui, Toninho, pela minha oportunidade de poder te entrevistar. Eu sou leigo em entrevistas, mas eu acho que foi legal, né? Muito obrigado, Juninho.